Gente, eu tenho duas histórias engraçadas para contar para vocês. Pelo menos curiosas, não sei se vão ser engraçadas, mas são curiosas pelo menos. É, eu escrevi meu primeiro livro sobre o calendário do futebol brasileiro no ano 2000, né? E aí, eu depois do livro, o livro foi elogiado pelo Juca Kfouri. O Juca Kfouri na época estava no Lance, né, no jornal Lance. Ele fez uma coluna inteira elogiando o livro, né? E baseado nisso, eu pedi autorização a ele para que ele elogie o seu prefácio da segunda edição. Que eu mudei algumas coisas e tal, ele me deu a autorização, então eu publiquei com o prefácio dele, né? E aí eu fui convidado pelo garotinho José Carlos Araújo, né, para participar do programa dele, né? Ele tinha um programa na CNT na época, né, que domingo à noite depois dos jogos, e aí eu tive o convite para falar sobre o livro. Eu fui lá no programa. José Carlos Araújo, uma pessoa muito simpática, tá? Muito agradável. Inclusive, depois do programa, ofereceu carona pra gente, só que a gente recusou, não quis abusar. Gente, porque eu tinha um amigo que fez escrever o livro comigo, né? E a gente não quis abusar da hospitalidade dele. E até foi um erro, porque aí numa carona a gente poderia desenvolver uma conversa e travar um contato mais próximo com o garotinho José Carlos Araújo, né? Que, como eu disse ainda agora, é uma excelente pessoa, uma pessoa muito agradável de lidar, né? E então a gente foi lá no programa. O programa era domingo à noite, né? Beleza. Chegou na segunda-feira à noite. A segunda-feira à noite eu participava no culto espírita na casa de uma amiga, e depois eu voltava para minha casa em Copacabana. Eu peguei o ônibus para ir para Copacabana. Ela morava na Tijuca, né? Eu peguei o ônibus para ir para Copacabana. Uma pessoa, acho que foi um senhor, ficou me olhando, 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 olhando. Aí eu pensando, qual é desse cara? Será que ele quer me assaltar? Será que ele tá querendo manter relações carnais comigo? O que tem que esse cara tanto olha pra minha cara? Eu lembrei, ontem eu tive na televisão, ele deve ter me visto na televisão, então ele tá impressionado de ver no ônibus uma pessoa que ele viu na televisão. Bom, passaram 10 anos, vamos colocar assim, 9 anos, né? Passaram 9 anos e aí eu recebi um convite do Juca Kfouri para ir no programa dele de entrevistas, para a gente fazer uma entrevista sobre o calendário do futebol brasileiro, né? Na verdade, quem me convidou mesmo não foi o Juca Kfouri, foi o José Trajano, tá? Por quê? Porque eu mandei uma carta para o José Trajano lá na ESPN, pedindo para ele para poder falar do meu trabalho em algum programa na rede, algum programa lá da ESPN, porque estava difícil divulgar o trabalho e tudo. Aí eu tive certeza que o José Trajano recebeu essa carta, porque um dia de manhã ele estava apresentando o programa lá com pontapé inicial, se eu não me engano, né? Junto com o João Carlos Albuquerque, o Canalha, o conhecido Canalha, né? E aí sempre abria para interação. Aí entra a pergunta que eu fiz por e-mail para eles, né? Por e-mail ou pela ferramenta interativa deles, né? O João Carlos Albuquerque, Trajano, o Luiz Felipe Chateaubriand está perguntando aqui se você recebeu a carta dele. Aí o Trajano falou, recebi sim, Luiz, recebi. E ainda me saudou com a cabeça. Então eu sei que foi o Trajano que pediu para o Juca, ô Juca, eu convido o cara para uma entrevista com você aqui e tal, né? E o Juca me entrevistou. Essa entrevista foi numa quarta-feira, eu acho, né? E foi sair na semana seguinte, né? Aí na semana seguinte, eu tô em Macaé, porque eu pernoitava de segunda para terça em Macaé, onde eu dava aula à noite da terça. Eu tô pegando ônibus lotado, eu entro no ônibus, um cara começa a me olhar. O cara começa a me olhar e tal, aí eu, por que o cara tá me olhando assim? Aí eu lembrei, semana passada eu dei entrevista do Juca Kfouri, agora foi pro ar, ele deve ter me visto lá, né? Então,
Todo mundo dizem que no futuro, né? Eu acho que foi o Andy Warhol, né, que falou que no futuro todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama, né? Pois é, gente, os meus 15 minutos de fama já passaram. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todas, a todos e a todes. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.